nosso programa Minoridade. Seja bem-vindo à nossa sala de conversa da Sanidota 25 de Abril, Dia Internacional de Combate à Alienação Parental. O objetivo desse data é exatamente consciencializar todo cidadão sobre efeitos negativos na conduta de vida de crianças e adolescentes, além de chamar a atenção para a importância de ser prevenção. É exatamente sobre a prevenção da alienação parental que não tive bem falar hoje ali no programa Minoridade e não devia tentar perceber exatamente o que é a alienação parental. Para isso, nota receber a psicóloga Aliana Frederico, obrigada pela disponibilidade, é técnica superior do Instituto da Criança e do Adolescente. Nós também tentar ali no programa Minoridade fazer-nos perceber exatamente a alienação parental, o que é que nós não tínhamos de falar. Não foi à toa que Nações Unidas proclamado como um Dia Internacional para chamar a atenção, e que temos o ano dessa proclamação, para chamar a atenção exatamente sobre esse ato, essa conduta que te fazer uma dor psicológica para quem está a sofrer. Sim. Boa tarde, obrigada pelo convite. Pois sim, quando eu falo de alienação parental, é uma questão grave e que traz consequências para crianças e adolescentes a curto, médio e longo prazo. O que é alienação parental? Alienação parental normalmente acontece quando está no processo de separação ou de divórcio, onde aquele progenitor, pode ser mãe, pode ser pai, ou pode ser os dois, desencadeia, tem ações que prejudicam o vínculo afetivo com aquele outro progenitor, com aquele outro par parental. Né? Com o intuito do quê? Com que objetivo? Com o objetivo de afastar aquela criança ou aquele adolescente daquele par parental, daquele outro progenitor. E isso tudo é feito através de várias práticas. Né? Por exemplo, aquele progenitor ou aquela progenitora pode falar coisas erradas, coisas negativas de aquele outro progenitor, pode levantar falsos testemunhos, né? Falsas acusações, dizendo que aquele outro progenitor agride, ameaça a criança ou adolescente. Tem várias formas de fazer com que aquela criança ou aquele adolescente perde aquele vínculo com aquele outro progenitor. A alienação parental é um assunto muito pouco falado na Cabo Verde. É verdade. É muito pouco falado, mas pouco a pouco tem estado também à tona, tem estado a chamar a atenção de pessoas. Minha prática profissional, por acaso, nunca encontra casos de alienação parental, mas já não tem alguns números que é preocupante. É por isso que você está a investigar você está a fazer os seus estudos no sentido de trabalhar na prevenção para aquilo que acontece, chama a população a necessidade de falar sobre isso, para pessoas poderem entender consequências que ela tem para a criança, se não falar, a todos os níveis, a curto, médio e longo prazo. Quando pode dizer que na boa vida profissional você tem deparado com muita alienação parental, mas tem alguma, e dentro daquilo que as linhas internacionais te dizem, o que é a alienação parental, apesar de Cabo Verde ainda não te dá passos muito curtos nesse sentido, mas tem mais ou menos uma linha indicadora e condutora que te leva a psicólogos a perceber se tem ou não alienação parental. Sim. Tem que sinais que não te identifica, que é a nível internacional. Carmelita Flanlina, Cabo Verde, nunca tem uma lei que é específico para alienação parental, mas não tem a Constituição da República, que fala sobre direitos de criança e de direitos à convivência familiar, não tem ECA, que aborda questões de direitos de criança. Então, mesmo que nunca tenha uma legislação específica, mas não tem uma série de leis que, de certa forma, protege direitos de crianças e adolescentes. E a alienação é uma violação desses direitos.
Tratando da técnica superior, dica-te a chegar na pessoa de situações, sobretudo no momento de separação. Enquanto psicóloga, por que no momento de separação que pessoas têm tem mais visibilidade? Porque é só no momento de separação? Tem mais visibilidade no momento de separação dessa alienação parental feita para progenitores ou mesmo também feito por outros membros de família? Sim, sim. Sim, é que a alienação parental que acontece só na separação, mas também à tona na separação. Foi exatamente o dizer. No momento de separação é que vou-te sentir. Exatamente. Mas acontece muito frequente. Acontece frequente porque a pessoa se acaba para normalizar isso. Mesmo, por exemplo, no nosso dia a dia, dentro de casa, nós temos um problema, um conflito com o nosso par parental, com a nossa esposa ou com o nosso esposo, que às vezes não usa a criança como escudo, não usa a criança como não, e papai está recado, ou Mica se fala com o papai é mau. Então, tudo que se usa lá é alienação parental. E nunca te percebi. E aí está o problema. Pô, nós, às vezes, não está fazendo de forma inconsciente. Nunca tem noção de gravidade de nos ato perante a criança. Não está fazendo inconsciente. Tem outra situação também, hora que é coisas erradas. Por exemplo, se o filho está a fazer coisas erradas, geralmente vou-te dizer aquele outro lado. Vou dizer tal coisa porque vou fazer mal do meu pai, vou dizer tal coisa mal da família do meu pai. Não constitui também algum tipo de alienação neste sentido? Ou não necessariamente não pode puxá-la a esse nível? Não pode puxar a esse nível, mas é passos. É passos para isso. Qualquer expressão, qualquer comunicação de forma negativa, né, do outro progenitor, por exemplo, a minha mãe, qualquer expressão negativa que usa para falar sobre meu esposo, né, com criança ou com adolescente, leva à alienação parental. Né? Por isso que isso é feito. Às vezes as pessoas estão fazendo inconscientemente, mas na separação ou no divórcio, já torna consciente de fazer com o intuito de afastar aquela criança, de afastar aquele adolescente do outro progenitor. E aí não te cheguei exatamente naquele caso de a entrada dos psicólogos nessa ação. Exatamente. Se não se está falando, psicólogos têm ferramentas para identificar que sinais, para identificar que sintomas de alienação diretamente parental na criança. Exatamente. Crianças normalmente, que chegam na consulta, que chegam no atendimento com o psicólogo lá na ICA, e sabe qual que é o motivo dessa lá, né? E sabe, mas está um processo de decorrer, um processo de suspeita, que é de separação. Então, logo quando eles chegam, toda nesse comportamento que está tendo, tipo, não se sabe mais está ali, mas posição é sempre, a maioria das vezes, é neutra. Nunca se puxa nem para um lado, nem para puxa para aquele outro. É? Para ele dentro dele, esse está sente aquela divisão que está. Então, o que ele está fazendo? Ele está ficha. A maioria de casos, quando está solicitando para não fazer avaliação psicológica de crianças, na caso de regulação do exercício do poder paternal, primeiro é aquele isolamento, aquele ficha que crianças te ficha. Já esse que fala com colegas, com seus colegas, esse que fala com professores, esta ficha para dentro dele, tem aquele sofrimento. Exatamente nessa questão de exercício do poder paternal, de trazer cheio de sabores para a vida das crianças. Exatamente porque ali não te falar sobre a prevenção dessa alienação parental. Exatamente. De trazer cheio de sabores e desnecessário. Porque tem muitas formas, aí está, formas de prevenir. Primeiro de tudo, pessoas têm que ser conscientes do que é alienação parental, que a alienação parental existe, que existe, e de tudo consequências negativas que ele tem
para crianças, para adolescentes, mesmo para relacionamento familiar, não é? Para pessoas consciencializar isso, que ela é muito importante. E pessoas têm que entender, adultos têm que entender, mas problemas de adultos é problemas de adultos. Será que, enquanto psicóloga, nós adultos, não está preparado para isso? Não está em conhecer? É uma pergunta que, tanto quanto provocatória e por sinal, nele caminha. Tem algumas perguntas que do meu modo de dizer, também já tinha cábula feita. Não tens consciência, não está psicologicamente preparado para enfrentar separações sem ter que levar os filhos a usar os filhos como escudo. Pronto. Acho que nesse momento é a frase mais correta. É usar os filhos como escudo. Ok. Bom, acho que preparado para a separação, ninguém quer ser preparado para a separação. Porque quando não está contra matrimônio, quando não está casa com aquela intenção de que será para sempre. Ou se gente que casar, mesmo quando pessoas estão a ficar juntas. Está a ficar junto. A ideia não está a ficar junto para sempre. Não está a ficar junto, mas não está a separa. Né? No início do relacionamento é tudo mar de rosas e planos, é para a vida toda. Quando tem separação, é um período de crise para os dois, tanto para o homem como para a mulher. Só que tem que ter um trabalho de base no processo de separação para pessoas entenderem, mas crianças e adolescentes têm que ficar fora daquele processo. É que é um processo fácil. Interioriza isso. Por isso que tem disponível ajuda. Tem apoio psicológico, que naquele momento é muito importante, tanto para os pais como para a criança, para entender, mas se a família já muda, mas se a família já reestrutura, já é diferente. E tem apoios a vários níveis que não pode buscar para não saber lidar com aquela situação no sentido de minimizar o máximo possível. Minimizar. É que essa também decore para modo separação é que é fácil e trazer várias consequências. No mínimo, minimiza para que seja harmonicamente para que afetar as crianças. Sim, para que afetar crianças e afetar seu desenvolvimento. Porque afeta crianças e afeta seu desenvolvimento. Isso que é uma situação mesmo grave. Em caso de que os processos judiciais, os tribunais hoje em dia têm essa consciência que a determinado momento já está saindo só daquela esfera judicial, mas que precisa mesmo pedir apoio psicológico. Geralmente, na questão de direitos da criança, fala-se muito no trabalho em rede. Tem realmente tido esse trabalho em rede nessa questão de quantos juízes ou decisores tiverem essa ideia que pode ter alienação parental, sentir que tem alienação parental e te chamar mesmo ICA, que nesse caso, te chamar ICA, que é para fazer esse trabalho junto. Sim, tem sim. Quando o juiz percebe que tem algum sinal de alienação parental, está solicita imediatamente avaliação psicológica, tanto de criança como de pais. No sentido das ferramentas para auxiliar e decisão. Né? Que decisão pode ser aquele atendimento psicológico, em decorrência do que aquela avaliação dá, pode ser até mesmo alteração de guarda. Então, não estava a puxar mais um bocadinho e ser um bocadinho, não adianta dizer, ter uma conversa mais suave possível para poder, todas as pessoas poderem acabar para perceber a complexidade, porque agora que a gente fala de alienação parental, pessoas que têm a ideia dessa complexidade, o que é alienação parental, mas não dizer uma coisa que praticamente no estudo, algum momento não fazer. Ninguém me dizer que em nenhum momento não te fazer inconsciente, modo psicóloga a dizer, mas a hora que ele te torna consciente e repetitivo, que efeitos psicológicos ele tem sobre uma criança. Quando ele é repetitivo, ou seja, é um processo que
pode te passar até que aquele adulto tenha consciência e dizer, olha, há que fazer isso mais. Pois é, quando se fala de alienação parental, para fazer aquela avaliação não tem que jogar. Aí está. A intensidade, de modo que ele é feito, que palavras é usado, de que maneira se ter aquela alienação parental e se ele é continuada, intensidade. Então, tudo que ele tem que avaliar. Tem que avaliar. Depende de caso para caso, depende de criança para criança. Cada criança tem sua forma, tem outros, e sua forma de lidar com as situações ali. Mas sempre te traz várias consequências. Começa desde aquela percepção que a própria criança tem dele mesmo. A alienação parental, se me fala, muda a percepção que a criança tem de aquele outro par parental. Né? Então, é muitas coisas negativas que aquela criança ouve de aquele par parental. Só que aquele par parental é um familiar dele, esse é mãe ou esse é pai ou alguém bem próximo dele. Então, a criança pode internalizar tudo que é coisas negativas que ele está falando. Pode baixar-se a autoestima. Né? Pode baixar aquela imagem que tem dele, se a autoimagem pode ir deteriora. Para modo dizer, alienação é modo. Não. Por exemplo, o pai que gosta de bom. O pai que gosta de bom, para modo, o pai flama boi feia. Então, aquele tudo, expressões que não está a chamar, é banal, não passa nada, mas para aquela criança tem muito peso. Se me fala, cada criança é um sentimento de culpa também, em casos de separações. Cada criança que as crianças algum sentimento de culpa, te sentir tipo, não, meus pais têm de separar porque não tem culpa, a minha culpa isso porque tem alguma literatura de falar sobre crianças que te sentem culpado na hora que tem separação e que tem esse puxar, cada um está a puxar para o seu lado em relação a crianças. Sentimento de culpa surge na hora que se tem que apresentar ou na tribunal ou na ICA, fala sobre, por exemplo, com quem é que escrevifica. Então, o sentimento de culpa mal que surge. Se inflama que fica com o papá, mamá está chateada comigo. Se inflama que fica com mamá, papá está chateado comigo. Então ele fica naquele conflito. Mas não é uma carga enorme, muito peso para um Claro, é um conflito interno enorme que está afeta mesmo formação de identidade, de personalidade daquela criança. Quem é ele? Não é um processo também que a gente podia aliviar um bocadinho? Nós próprios adultos, não podia aliviá-lo? Não devia, que é a nossa função. Bom, a nossa função é proteger nossas crianças, é proteger nossos adolescentes. Porque acho que levar uma criança ali que dissesse. Levar uma criança até o tribunal para vai ficar perante do lado de ser mãe, do outro lado ser pai e ter que escolher entre mãe e pai. Pois é muito pesado. E aí vem o sentimento de culpa enorme. Né? Aquele conflito interno. Está dividido, aquela divisão que tem como. Deixa eu ver se esta fala sobre seus mães, sobre seus pais. Esta limita, coisa que esta fala? Esta é uma forma de mexe com as informações e que ela está trazendo outras coisas também, né? Também mexe com as informações que estão, pesca. E quais seriam estas outras coisas que podem criar nas menores? Bom, sentimentos de tristeza, né? Profunda, sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Não te chama perturbações mentais, né? Que podem surgir a longo prazo, produto daquele estresse. Aquele estresse emocional que criança... Mas quando não está falando da alienação parental, significa, que é importante realçar ali, significa que a criança está no meio de conflito. Sim.
É o que não dizer lá atrás. Então, isso é muito importante. É um conflito constante entre a mãe e o pai, né? E outros parentes também. E outros parentes. Mas que mais notou hoje é conflitos entre mãe e pai. E então, tudo aquela situação de estresse é uma situação de estresse enorme para uma criança, né? Também traz aqueles sintomas lá. Então, depois daquele estresse, podem surgir outros problemas, né? A nível psicológico, a nível psiquiátrico, né? Então, não tem crianças que têm vários problemas que te afetam todos os níveis, a nível emocional, a nível psicológico, a nível cognitivo. Crianças que te diminuem de nota também lá para chão. Eu estou que não vai analisar direito, não estou olhando por detrás, está a alienação parental. O quê? Está afeta o cognitivo. Criança que te consegue concentrar. Quando é que te consegue concentrar na sala de aula, é que te consegue captar a matéria e, consequentemente, rendimento escolar está diminui. De um conflito. Exatamente. Porque ele está dentro de um conflito. Que não é... O conflito é que de ser. O conflito é de ser mãe com seu pai, mas ser mãe com seu pai que te consegue afastá-lo e está metê-lo dentro dele. Então, muita flama é um carga que cai de ser. É um carga que cai de ser e que tem que carregar. Então, crianças perdem confiança na pessoas, perdem confiança nos relacionamentos. Para modo de alienação parental é isso. Aquele par parental deteriora aquela confiança que aquela criança tem com aquele outro. Então, é difícil para ele, também ser difícil para ele confiar nas pessoas. Que só na mãe ou pai, mas está ser difícil confiar nas outras pessoas também. Então, consequentemente, está afeta o relacionamento social daquela criança. Como foi, está afeta todos os níveis. Nós vamos fazer um curto intervalo, psicóloga, não estou a voltar daqui a nada para continuar essa conversa. Para você que está lá na casa, que eu vou levantar do lugar, não estou a voltar já. Da nossa conversa, que eu vou esquecer exatamente não de falar sobre alienação parental, que pode ser um termo, muitas vezes ainda considerado um termo estranho, muita gente ainda que percebe exatamente a sua complexidade. A ideia é exatamente levar até boas informação e tentar perceber o peso da alienação parental na vida das crianças e dos adolescentes e que futuramente também é este voltar adultos. De tudo o que não dizia na primeira parte, é o momento de Cabo Verde tornar crime. Brasil, por exemplo, é crime. Ele é criminalizado, alienação parental. Lembrar que há um ano e tal, ou 2 anos, tive ali uma equipa de juristas brasileiros para falar sobre sua experiência e também para justificar porque que eles voltaram a criminalizar. Por peso que ele tem na vida da criança, porque ele é uma violência. Sim. Realmente, se me falava inicialmente, ele é uma violação de direitos de criança. Mas é fundamental que esteja plasmado na lei. Há quem defenda que sim. Que já é momento de preparar para a alienação parental ser realmente criminalizada. Então, considero que seria benéfico. Seria benéfico porque seria mais uma medida de proteção. Né? Específica neste sentido. Exatamente. Específica neste sentido. Porque tem várias leis que te salvaguardam direitos de criança, mas devido a consequências graves e duradouras de alienação parental na vida de criança, não só na vida de criança, porque às vezes, se me falar, é a longo prazo, devido ao peso de consequências de alienação parental, então assim seria benéfico. E se o legislador fazia isso, ele estava a dar ao próprio aplicador da lei ferramentas próprias. Exato. Porque às vezes eles podem ficar como um IP a todos e dizer, não, nunca tem um brecha ali sim para seguir esse processo dessa forma ali.
fica só na ajuda psicológica e pronto. Boca tem como responsabilizar ninguém criminalmente, se Boca tem que as ferramentas próprias. Vou poder introduzir, a psicóloga dizer, vou poder pôr na ECA, vou poder pôr usando a própria Constituição da República, mas continuando que esse vazio, no fundo ele é um vazio legal, vou deixar aquele margem de nada, né? Porque não há nada mesmo. Sim, pode ser uma maneira de... tem ferramentas para lidar melhor com essa situação ali. E mesmo tendo em conta que é um crime, então uma pessoa está pensa 2 vezes antes de fazê-lo. Né? Para isso tem que fazer todo um trabalho de prevenção, claro, e de sensibilização, e para as pessoas perceber o que é que não tem de falar, do que é que te trata. Antes de chegar na medidas repressivas. Pois. Tem que ter todo um trabalho, porque prova alienação parental também é fácil. Com certeza. É fácil, porque te deixa sequelas a nível psicológico. Né? Por exemplo, que acima não pode falar maus tratos físicos que a olho nu não está olhando. Ela que tem ponto de corre, já não olha, já não tem prova. Alienação parental é mais difícil de prova. E como que pessoa que está próximo de criança, manipula a criança de tal maneira que é fácil identificar sinais de alienação parental. Quando a pessoa está a dizer manipula, é um termo forte. Talvez se usou dele, ele está a chamar atenção. Bota manipular um menor contra si próprio, que é seu próprio sangue, no linguagem mais simples. Bota manipular. Aí, a gente usar nesse termo ali, manipulação, talvez agora te chamou mais atenção. Vamos criminalidade. Boca te manipular pessoas. E, de uma certa forma, é um crime. É um crime. Não deixa de ser crime. Apesar de que nunca tem uma lei específica, mas até entra, por exemplo, dentro de maus tratos psicológico, emocional. Não é? Nunca tem uma lei específica de alienação parental, mas não tem outras ferramentas que não pode usar. Para poder contorná-lo e usá-lo. Exatamente. Mas tem acontecido, ou esta chamada pessoa só para aquela ajuda psicológica, ou tem tido uma mãozinha mais severa lá naquela chamada de atenção de pais sobre esse fenómeno? Como ainda não está naquele processo inicial, então, sim, a Carmelita fala, não está naquele processo de conscientização de pessoas. Né? Então, pessoas têm que entender o que é alienação parental. Primeiro de tudo, eles têm que entender consequências, impactos que ela tem na vida de criança. Então, é aquela abordagem mais pedagógica, né? Aquela conscientização, primeiramente, né? Mediação. Não está fazendo mediação entre familiares, né? Para restabelecer aquele vínculo familiar, aquele relacionamento familiar. Então, que as medidas vai mais nisso, mais nesse sentido de fazer aquela mediação e fazer aquela conscientização de impacto da alienação parental. Para a sua experiência, para aquilo também que a gente está a ler, enquanto tem aquela separação, ele é doloroso, ele é pesado, ele é complicado. Sim. Pai, mãe, mas a coisa deve voltar mais perigosa a hora que entrar uma segunda pessoa, e nesse caso não pode chamar de terceira pessoa na vida de um daqueles progenitor. Ou seja, madrasta, padrasto, é o nome que a gente tem que dar mesmo. Ele te tornar mais, aquela alienação parental te tornar mais agressivo a hora que botem separação, enquanto cada um, ele é mais leve. Mas mais leve com algum, mesmo com algum peso, mas mais leve. Mas quando tem entrar uma outra pessoa, a tendência daquela alienação ficar mais serrote. Depende de caso, porque a alienação parental é com o intuito de afastar aquela criança
de progenitor ou progenitora, tendo em conta que não está num processo de separação, pode ser que ainda nunca está bom, a separação tem várias fases. Tem aquela negação, então pode ser que nós ainda não estamos na fase de negação. Nunca interioriza ainda, mas já não separa. Então, a entrada de uma terceira pessoa dentro daquele processo de separação pode, em alguma medida, agudiza, aumenta aquela alienação parental, sim. Ele cabe em estudos, mas há indicações da aponta que quem mais faz alienação parental é a mulher. Porque geralmente a mulher que fica guarda de filhos. E quem está a fazer mais alienação parental e que está a sofrer mais alienação parental é o homem e sua família. Naquilo que os outros têm trabalhado, no Cabo Verde também tem essa tendência? Exato. Na Cabo Verde também tem essa tendência porque aí está. Na maioria das vezes quem fica com a guarda da criança é a mãe. E a maioria das vezes quem é o alienador, quem é que está faz a alienação, é quem está com guarda de criança. Como ele que está mulher, mais próximo, caso. Exatamente, nesse caso é mulher, porque ele está mais próximo daquela criança. Porque a alienação parental também é, por exemplo, nunca permite contato de aquele outro par com criança. Então, o fato de... Proibir visitas, proibir... Contato telefônico, videochamadas, proíbe qualquer contato entre criança e seu mãe ou seu pai. Então, como normalmente a mãe que fica com guarda de criança, ele tem esse... Poder, sim. Ele tem esse poder de fazer isso porque está mais próximo dele. Né? A maioria de casos de alienação parental que mídia atende é de parte de mulher, mas também fazendo essa análise, que esse é que está com guarda de criança. Exatamente. Há outras coisas também que podem passar-nos de lado, mas é que está a agudizar sempre essa questão de relação entre pais, filhos e seus respectivos progenitores. Que é uma questão tão simples que nós nunca te prestar atenção na ele. Ora que, pura e simplesmente, botei uma criança, botei a afastá-lo totalmente de seu pai e de toda a sua família, e a hora que vou arranjar uma pessoa, vou aproximá-lo totalmente daquela outra família. Ou seja, vou dar-lhe uma nova família, mas vou retirá-lo daquela família de ser progenitor. Qual é a balança que a gente coloca ali? A Maria pode dizer, Aliana, as questões é que é meu. É tudo importante, mas não te costuma dizer, te brinca. Bom, que ela depende de experiência de bom, ali, pai e mãe, você está a ser tão egoísta que você está pensando naquela criança, não. Exatamente. Você está a pensar nesses sentimentos, naquilo que ele sofre durante o relacionamento. Então, o que ele está a fazer? Ele está a passar, ele está a fazer tipo uma transferência para aquela criança. Né? Aquela criança é que até deixa de ser filho de aquela pessoa para morrer e se separa. Que é lá que pessoas têm que entender. É que até perde família materna, família paterna, para morrer e já tem uma separação. Aí cabe a nós, que adultos, sabe lidar com aquela situação. Tem ferramentas, nunca se conseguir lidar com aquela situação, nunca se conseguir lidar. Não pede ajuda, não pede apoio. Né? E será que o Cabo Verde tem respostas para essas ajudas? Ou pessoas que sabem espiar caminho para chegar naquela ajuda? Pessoas têm dificuldade na... não precisa de ajuda. Não levanta a mãozinha para falar. Já é hora de ir buscar ajuda para morrer. Realmente não se consegue. Realmente se está com dificuldade. Não precisa de ferramentas. É que é fácil chegar àquela consciência lá. Né? Mas Cabo Verde tem vários centros de saúde, tudo tem psicólogos. E psicólogos servem para isso. Que tem que ser psicólogos só do ICA, não.
nesse momento, ele está com um problema a nível familiar, você passa por um processo de separação, você está sente manca bem, você está sente manca lida bem com aquela situação, você está sente que ela está afeta minha relação com minha filha, você está sente que ela está afeta relação de minha filha com o pai ou com a mãe, dá para buscar ajuda, pode ir bem num centro de saúde, solicita acompanhamento com psicólogo, né? Pode ir lá na ICA, explica a situação, solicita apoio, mas infelizmente pessoas que conseguem, talvez para modo de não processo tão de vitimiza, né? Minha vítima, fazer do que ele, fazer do que ela, se fica naquele patamar de vítima que se sai de lá, né? Mas pessoas que conseguem hoje tão rapidamente, mas precisa de ajuda. Mesmo e pessoas que também na ICA para atendimento, normalmente, a maioria das vezes, não te identifica, mas o problema não está na criança, mas sim nos pais, o que é que não está a fazer logo? É orienta isso. Acompanhamento psicológico, mas há sempre resistência. Há sempre resistência. Não, doutora, você está falando, está doido? Minha mãe fala com o mãe ou com o pai daquela criança, ele que está doido, ninguém está doido, não. Então, é uma série de preconceitos à volta disso. Mas é algo normal. É normalmente está numa situação que nunca sabe como está resolver. Com certeza. É que nenhum certificado de incapacidade, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Não quer sair daquela situação. Para morrer, se não busca ajuda, não consegue sair daquela situação. Mas as pessoas estão olhando como uma fragilidade. Não, a minha direito, sim, vai pedir acompanhamento psicológico e o juiz talvez pode pensar, mas está apto para cuidar de minha filha, para morrer que ela. Ele pode entender também que o outro lado pode usar isso para retirar a guarda daquela criança, para dizer que ele tem problemas altamente psicológicos. Não. É, sim, porque existem muitos preconceitos, muitos mitos com relação a acompanhamento psicológico. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, precisa ser explicado. Então, é uma das formas de prevenir também. Informa pessoas, mas existe aquela ajuda ela é disponível, mas como é que você tem acesso a ele, que ele é muito importante também saber como é que não tem acesso àquela ajuda. Para um amigo, se ele pode estar numa situação, nunca sabe onde quem está bem. Então é importante saber que esses canais onde quem pode recorrer caso necessita. E que ela quando há separação, quando há divórcio conflituoso, é essencial. É essencial ter aquele acompanhamento psicológico. Tanto para pais, para crianças também. Para crianças, está num sofrimento emocional igual ou superior. Sim, do que a própria... Pois, então isso tem que passar para aquele acompanhamento psicológico para se restabelecer, para se recuperar emocionalmente daquele processo. Nunca te falar de casos, porque óbvio, nunca pude exatamente falar sobre casos, mas para quanto tempo é possível o debate de dar esse suporte para ter uma separação mais suave, para evitar que as crianças tenham as sequelas ou para o resto de vida, por muito tempo. Às vezes nem sempre para o resto de vida, mas por muito tempo. Caso que tenha uma intervenção atempada, que tem como restabelecer. Né? Não se está falando, não, nós é um povo resiliente, há muita resiliência, mas tem situações graves, quando não está falando de situações graves de alienação parental, onde está desencadeia sintomas, se uma ansiedade, se uma depressão, tem que ter intervenção de um profissional especializado, não é? Normalmente, não está fazendo sessões de avaliação, primeiramente, para modo. A maioria das vezes que as pessoas chegam na ICA para atendimento porque tem uma solicitação do tribunal que solicita para fazer avaliação psicológica de criança. Então, não está fazendo avaliação psicológica, posteriormente, não está traça estratégias de intervenção para restabelecer o emocional daquela criança, que a maioria das vezes
tem consequências, tem impactos emocionais. Hoje em dia, a presença de psicólogos forenses te ajuda a te nessa matéria também? Sim, sim. Quanto mais aí está. Alienação parental como um tema novo, que só a sociedade que precisa ser sensibilizada e informada, é todo mundo, principalmente quem trabalha com isso. Os juízes, psicólogos, assistentes sociais, todos, não é? Porque principalmente psicólogos, para conseguir identificar, quanto mais rápido não consegue identificar, mas não está perante um caso de alienação parental, mais rápido medidas estão a ser tomadas e mais rápido que a criança está a sair daquela situação. Então, com maior especialização, maior formação nas áreas específicas, não está consegue, claro, dar uma melhor resposta. Ajuda fundamental para o próprio juiz. Claro, exato. Nessa decisão. Exatamente, pois. Onde é que você vai mandar aquela criança naquela situação de conflito para os dois lados? Sendo certo que às vezes é mais de um lado do que aquele outro. Pois é. Então, nesse caso ali, a atuação do psicólogo é crucial. É crucial porque tem que dar tudo que as informações que sinaliza quais que sintomas, o que se passa, para modo deixa eu ver se nunca consegue identifica que sinais através de uma entrevista, por exemplo, para modo se manfla, criança está ficha, para modo aquele medo, para modo aquele receio de afetar mamã ou afetar papá, então esta ficha. Então não tem que ter outras ferramentas para não conseguir ter informação desse. É que só saber franco. Não, mamã está falando comigo mal de papá, ou papá está falando comigo mal de mamã. Né? É muito mais além disso. Então, não tem que estar munido de ferramentas científicas, técnicas, psicológicas sólidas para não avaliar aquela. É uma avaliação, com certeza, que eu não estou a fazer nos próximos programas, porque me acreditar que é um tema que ainda tem, muita gente costuma dizer, pano para manga. Obrigada pela disponibilidade, a psicóloga Aliana Frederico, pela essa conversa, para tentar ajudar-nos a perceber exatamente, de uma forma mais simples possível, porque se não levá-lo a um nível técnico, ele está a criar gente outro tipo de dificuldade. A ideia é levá-lo de uma forma mais diluída possível, para todas as pessoas poderem perceber que nós todos não praticar um bocadinho de alienação parental, às vezes, sem não perceber. Muito obrigada pela disponibilidade e pela conversa. Continuação de sucessos. Obrigada, eu. O povo lá na casa, tenho certeza que já pode ter prestado atenção na nossa conversa e sentir-se realmente, vou também ter feito um bocadinho não de alienação parental. Uma boa criança, se ter feito, é momento para pensar e refletir que os efeitos psicológicos que ele está fazendo para a sua vida toda. Foi um prazer enorme estar ali. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.